Cigano. Olá, senhores e senhoras, bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Eduardo, aqui é o canal Luz de Tarô. Vamos para mais uma leitura no tema amoroso. Parliamo una vez di più, un'altra volta dello cuore, dell'amore, tá? Como é que estão vocês? Espero que estejam bem. Tema da leitura, tá? Vá se conectando com uma dessas opções já desde já. Tema da leitura é pensamentos, sentimentos e intenções dele, dela, para com você hoje. Então traz para a mesa a energia da pessoa. Lembra sempre que aqui é uma leitura aberta de YouTube, aberto, tá? Então faça as suas considerações necessárias, tá? Outra coisa, vamos tentar fazer duas mesas, tá? Vou fazer essa mesa aqui nesse tarô, né? E na pirâmide invertida também para cada uma das opções, tá? Então vamos destrinchar um pouco mais, é por isso que eu só trouxe duas opções. Opção 1, você resolve se entregar de coração. Quem lembra desse som? Opção 1 é opção verde, né? Deck verde, pedra verde. Opção 2, deck amarelo, pedra laranja. Escolha com calma, se necessário for, pausa o vídeo, tá? Então, tem uma pessoa que você gostaria de se conectar mais? Traga para a mesa. Tem uma opção que você já tá, tem uma pessoa que você já está se envolvendo, por que não? Traga para a mesa, deixa as cartas falar, né? Deixa a espiritualidade trazer a mensagem que você precisa, ok? Então vamos direto, vamos tentar ser sucinto, né? Apesar de vasto, né? Apesar de duas opções, duas mesas para cada opção, vamos tentar ser sucinto. E sim, né? Mais vale a verdade dura do que a mentira encantadora, tá bom? Então, doa quem doer, às vezes tem que ser dito algumas coisas, tá bom? Vamos lá então, direto ao ponto. Você que se conectou com a primeira opção, deck verde. Salve, minha cigana, meu cigano. Você que se conectou com a primeira opção, traz para a mesa a energia da pessoa. Pensamentos, sentimentos e intenções dele e dela para com você hoje. Vamos ver. Uptcha, salve. Assim, ó, bem rapidinho. Fala comigo, fala os nossos corações, corações e consciência dessas pessoas. Opa, carta do Imperador aqui, que se conectaram com a primeira opção, deck verde. Pedra verde, Uptcha. Pensamentos, sentimentos, intenções dessa pessoa. Você que se conectou com a opção, com a primeira opção, traz para a mesa aqui a energia da pessoa, pensamentos, sentimentos dele e dela para com você hoje. Vamos ver o que reverbera aqui, o que traz de informação nessas sensações, energias e pensamentos desse ser de luz. Ó, 9 cartas aqui, tomou na minha, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nove. A ver. Pajem de espadas. Na linha de cabeça, às vezes não é muito bom, não. 6 de paus. As de espadas. 4 de copas. 8 e um 8 de paus. 6 de ouros. Com certeza aqui pensa, tá? E gostaria de ter mais proximidade, mais reciprocidade, mais retorno, enfim, mais interação. 9 de copas, 5 de copas, 2 e um 2 de espadas. Linha de futuro aqui, nada muito fluido, tá? Arcano da torre na linha central. Ó, primeira mesa que eu conto é: vocês se gostaram ou vocês ficaram de desenrolar mais, tá? Eu acho que falhou um pouco na comunicação. Falha de comunicação sempre são os dois, entre aspas, os culpados, tá? No fundo, nunca tem culpado de nada, né? Mas quando há falha de comunicação, não é de um polo só, é dos dois, tá? Eu acho que essa pessoa ainda pensa bastante em você, apesar de vocês não estarem tão conectados, tá? Vez ou outra, assim, não tem nada muito obsessivo, né? Tem uma coisa, tem um gostar aqui, mas um gostar de longe. Eu gostaria de estar mais próximo, tá? Gostaria de estar mais próximo, mais próxima de você. É essa pessoinha aqui, tá? Eu não sei, mas para algumas pessoas podem ter tido algum tipo de término de relacionamento ou eu não sei se esse término de relacionamento está envolvendo vocês, mas aqui pode ter havido aqui alguma desilusão com relação a você ou
alguma desilusão com relação a vocês, né? Então, olha, eu gostava dessa pessoa, essa pessoa apareceu, sei lá, namorando, casada, casado, né? Algum tipo de desilusão nesse sentido. De qualquer maneira, tem uma linha aqui de término, tá? Tem uma linha aqui de término para novos inícios aqui, tá? Isso não está muito envolvido entre vocês, não, mas permeia vocês, sabe? Então, assim, a primeira mesa, a gente vai destrinchar bem mais aqui na pirâmide invertida, tá? Essa primeira mesa eu vou tentar ser um pouco mais corrido. Mas, assim, é uma pessoa que pensa em você? Sim, eu acho que tem um gostar de longe, né? Tem um admirar e um gostar de longe. Gostaria de estar mais próximo, mais próxima. Eu acho que eu gostaria de ter mais reciprocidade, talvez, né? Mais troca, mais fluência, mais conectividade, né? Então fica só no pensar de longe, mas com certeza te vê muito belo, muito bela, né? Acho que a linha da beleza aqui também tá forte, tá? Mas, né, no todo eu não tenho tantas ligações, conexões, tá? Atenção com falha de comunicação ainda, né? Se houve no passado, no futuro aqui, se vocês viessem a se comunicar, isso não, eu acho que não teria tanto erro assim de comunicação, mas no hoje tem, né? Então, se vocês estão afastados, por exemplo, se vocês se gostam, já fiquei com ele, já fiquei com ela, sei lá. Eu acho que não favorece muito a comunicação de hoje de vocês, não. Poderia ser mais amistosa, sabe? No mínimo mais amistosa, tá? Mas que houve falha de comunicação lá na linha do passado, com certeza, tá? Isso, assim, pode ter atrasado mais o caminho de vocês, né? Pode ter atrasado um pouquinho aí o caminho de vocês, tá? Bem corrida essa primeira mesa, né? Vamos fazer aqui na pirâmide, então. Upchauri. Ó, traz as tuas questões com relação a essa pessoa aí, tá? Agora pra gente ver na mesa. Copa prateada e rei de espadas. 6 de paus. 7 de ouros. Valete de copas. 4 de copas. 9 de paus. 5 de paus. Opa. Valete de espadas, tá? Olha só, aqui o que demonstra aqui, tá? Primeira linha, essa primeira linha é muito importante para toda essa pirâmide. Eu acho que se demonstrou indiferente ou se demonstra indiferente, eu acho, tá? Essa pessoa com relação a você. No fundo, tinha até um sentimento bonito ou até um interesse genuíno, tá? Na verdade, não tenho nem tanto interesse, eu tenho mais quase que uma linha da paixão aqui, já, de primeira, mas isso ficou sucumbido, né? Isso ficou, não ficou aparente. O que tem aparente é frieza, o que tem aparente é até certa indiferença, tá? Valete de espada se apresenta na tua primeira linha, já no final, essa carta é muito importante na construção da minha pirâmide, da pirâmide como um todo, tá? E ele se apresentou na mesa anterior, né? Então, assim, talvez. Vamos ver como é que vai desenhar a mesa, mas talvez teve medo de demonstrar sentimento e parecer muito na tua mão, sabe? Essa pessoa com relação a você e adapta aí para sua realidade, se é homem para com mulher, mulher para com homem, enfim, não sei quem é que tá vendo aí do outro lado, né? Enfim, mas pode ter tido medo de ter parecido muito ingênuo, muito ingênua ou sabe quando não casa muito, um quer paixão, um quer tesão e o outro quer mais carinho, romance, essa parada aí, entende? Então talvez, vamos ver como é que vai desenhar. Talvez essa pessoa tenha tido medo ou não tenha tido segurança suficiente para se demonstrar. O que demonstrou aqui foi de qualquer maneira, o que demonstra e o que demonstrou, dependendo aí do caso de vocês, né? Indiferença, tá? Indiferença, falha de comunicação, não acerto de. Não acerto, não entendimento. As de espadas, dama de paus. Vamos ver essa construção dessa linha aqui, que ela vai ser fundamental para essa primeira resolução. 10 e 3, Rupchar. Salve, minha cigana chegando na mesa.
Salve, cigana Marie. Essa aqui é a Marie, senhores. Marie, Chéri, cola aí. 3 com 6, mais uma 7 de copas no final da linha. E um 2 de paus, tá? 2 de ouros. Deixa eu... Olha só. Eu acho que não tava tão conecto, tão junto do teu momento, sabe? Ou você, e vice-versa, tá? Você também não estava tão junto do momento dele e dela, dessa pessoa, né? Não sei se vocês se separaram há muito tempo, mas aqui a segunda linha confirma o mal entendido da primeira. E a primeira linha é assim, é o resumo do resumo do resumo da história de vocês, tá? Então assim, ó, eu acho que não teve, descompassou um pouco, tá? Um tava num time e outro tava no outro. Um vinha querendo uma coisa, outro vinha querendo outra, tá? Talvez se vocês tivessem caminhado um pouquinho juntos, né? Por mais tempo, talvez, esse alinhamento do passo, sabe quando você está andando de mão dada e o passo ele desalinha? Entendeu? Esse alinhamento aí dos interesses ou dos passos, entre aspas, tá? Metaforicamente falando, talvez teria dado mais bom, né? Entre aspas, porque às vezes eu falo uma palavra ou outra errada de propósito, o pessoal me corrige aí nos comentários. Fica à vontade, hein? Outra coisa, é um desejo, um tesão muito alto em você, mas que, puxa vida, não teve nem eu acho que não foi vivido, ou não teve não é reciprocidade não, mas não teve a chance necessária, talvez, tá? Desejo, tesão, e é mútuo, tá? É de lá pra cá, de cá pra lá, vocês dois, tá? Eu tenho rainha e rei na linha, e os dois são de paus, de fogo, tá? Com um grande asa aqui no miolo. Eu acho que essa pessoa até tentou, pode até ter tentado alguma início de conversa ou início de relacionamento entre vocês, tá? Mas eu acho que aqui não me dá match, não me dá casal, me dá uma coisa espaçada, dispersa. Vamos ver como é que vai construir. Então, nas duas primeiras linhas, resumo das duas linhas, não junto, vocês não estão juntos. E mais do que isso, vocês, eu acho que perderam tempo, né? Ou estão perdendo tempo, né? Mas vamos ver como é que vai construir, porque às vezes os caminhos se separam de tal modo que aí, sei lá, a vida enreda pra lá, né? A pessoa constrói vida pra lá, você constrói pra cá e aí vai ficando cada vez mais distante, né? De qualquer maneira, eu tenho certa confusão aqui também, né? Talvez essa pessoa não tenha, né? Como a gente vê na primeira linha, falta de assertividade na comunicação, comunicação inassertiva, mal entendido, né? É, Isso gerou certas confusões aqui, para ambos os lados, né? Para saber o que que essa pessoa quer, o que que ela não quer, e tá, e tá, né? Fruto do que? Comunicação inassertiva. Vamos ver. 4 e 10 de paus, 5 e 2 de espadas, valete dama de ouros, opa, copa prateada, legal. Outra coisa, tanto um quanto o outro, vocês se esperaram aqui, né? Esperaram alguma decisão aqui antes de tomar uma outra decisão, né? Com relação a uma outra pessoa, por exemplo, com relação a um outro caminho, tá? Então, tanto um quanto o outro se esperaram. Só que um e o outro espera, não tem ação, né? Não tem ação. 5 e 2 de espadas. 5 e 2 de espadas. Aqui é uma teimosia nessa espera, tá? Uma teimosia nessa, né? Resultado dessa segunda linha aqui, tá? Então, assim, apesar de vocês. Ih, Marie, o que que é, filha? Quer falar no microfone também? Apesar de vocês estarem afastados, vocês se esperavam. Como que um vai esperar o outro se o outro não sabe que um está esperando o outro? Entende? É o quê? Bola de cristal? Sei lá. Sei lá, não sei. Vamos lá. 5 de ouros, 8 de espadas, 10 de copas, 10 de espadas. Ó, duplo 10 no miolo. E essa linha aqui, ela conclui a tua primeira linha, tá? Tua primeira fase de mesa. 10 e dama de espadas e um 2 de copas, ó. Ok?
Dois de copas. Certo. Olha, eu acho que vocês vocês se esperaram. Eu acho que é a melhor definição, vocês se esperaram. Definição de um é definição do outro. Nenhum e nem outro tomou decisão. Eu acho que em prol de vocês, né? Eu acho que vocês se afastaram, né? Só que não me dá aqui, não me dá aqui um gostinho muito sadio, muito bom aí não, né? Não tenho um sentimento bom de ter partido. Entenda a partir, mesmo que eu não tenha ficado com você aqui, entende? Mesmo que vocês não tenham se conectados aqui. Entenda partido como, sei lá, deixar de pensar, pensar em outra pessoa, resolver outra coisa, parar de pensar, entendeu? Tomar outro caminho, entenda? Então, assim, eu não tenho uma fluência legal aqui nesse sentido aqui, apesar de ter gostado, se esperavam aqui e não vejo conexão ainda, né? Não vi conexão, não vejo, apesar de vocês se gostarem, tá? É uma paixão que não teve, que não foi muito bem vivida, não, né? Concluindo aqui a primeira casa, o cabeçalho todo aqui da mesa, né? A primeira fase aqui, eu acho que afastados estão, afastados ainda ficarão. Vamos ver como é que vai desenhar a história. Tem bastante confusão aqui, tá? Confusão de sentimentos, porque fruto de falha de comunicação, tá? Pode ter certeza que vocês, o tesão, assim, ó, desejo, a linha do desejo, a linha do desejo, né? Sendo bem sincero agora, tá? Não muito diplomático. A linha do desejo, a linha do tesão, a linha do gostar, né? Do gostar genuinamente, muito forte aqui, sabe? Mas que não foi vivido. É como se tivesse montado uma fogueira. Ó, montei a fogueira certinho, bonitinho. Coloquei lá e tal, papel seco, graveto seco, enfim. Era só jogar o palito de fósforo. Não precisava nem pegar o isqueiro, sabe? Para acender fogueira. Era só jogar um palito de fósforo que pegava. Então tava tudo muito bem, assim, tinha tudo para dar certo, eu acho. Tinha tudo para ter uma fluência melhor, tá? Não teve, tá? Eu acho que teve indiferença aqui. A primeira linha foi, cadê a minha caneta? Não tenho. Eu acho que, né, para a grande maioria de vocês, se vocês estão afastados, não teve tanta fluência assim, segurança, certeza para demonstrar um lado bonito de ser, um lado, né? Teve um descompassar da coisa, tá? Enquanto um tava querendo tesão, o outro tava querendo, sei lá, love, tá? Mas isso se alterou. Eu acho que se vocês tivessem se conectado mais, né, tido mais continuidade, mesmo não tendo tanta assertividade, isso tendenciaria, né? Esse passar, né? Esse caminhar tendenciaria a ter sido mais sincrônico aí, tá? Então aqui denota um certo amargor, frustração, mas que passou, né? Nove de copas e as de ouros, nove de espadas. Tá certo. Quatro de ouros, oito de ouros, tá? Aqui já tem um deixar da coisa, tá? Nove, dez, ó. Aqui já tem um deixar da coisa, um aceitar melhor, tá? Uma situação que não foi. Eu não consegui ter sido claro ou clara com ele, com ela. Né? Tem aquela coisa do e se aqui que machuca. E se eu tivesse falado isso, se eu tivesse feito aquilo, e se? Por que esse se? Falha de comunicação, indiferença lá na linha primeira, tá? Não vou recapitular o que eu já falei aqui. Mas, assim, ó, aqui nessa fase aqui já é conclusão, né? Linha de conclusão também. Isso já foi melhor aceito, né? Então eu não me culpo mais, apesar de eu não, né? Se eu falar que eu gostei da coisa, não gostei, né? Mas eu não me culpo mais, eu também não culpo longe disso, né? Então tem uma melhor aceitação aqui, tocando o barco para frente, tocando a vida dele, tocando a vida dela, tá entendendo? Rei de ouros, três de ouros, seis de ouros e dama de copas. Vocês com certeza, vocês, eu acho que vocês tendenciariam a dar muito melhor do que deu. Tá? Então, tem que ver o porquê disso aqui, tá? O porquê disso aqui. Porque eu acho que teve indiferença lá na primeira fase, alguma indiferença, porque eu não vi.
Eu não vejo aqui uma pessoa que consegue doar a melhor atenção. Mesmo que eu quisesse doar a melhor atenção, eu não consegui. Ou uma pessoa que quisesse acreditar mais. Mesmo que eu quisesse acreditar nele, acreditar nela, eu não consegui. Tá entendendo? Enfim, vamos ver. Aqui já desenha bom, hein? As de copas, dois de paus, sete de paus, tá? Então, olha, mesmo que vocês estejam com outras pessoas hoje, olha só, hein? E aí eu não sei quanto tempo aqui desse amor, desse afastamento de vocês, tá? Mas mesmo que vocês estejam com outras pessoas hoje, eu acho que é uma pessoa que te olha, que te respeita, que te deseja o bem, entende? Deseja o bem. Isso é bom, saudável, tá? Mas é aquele desejar bem no sentido de, puxa vida, né? Eu gosto um pouco dessa pessoa, entende? Eu gosto um pouco eu queria ter um pouquinho mais de comunicação, conexão. É por aí, tá? É por aí. Não dá pra ser 100%, principalmente numa mesa de YouTube aí, tá? Então, assim, é um bem-querer aqui, é um vislumbrar da coisa. Vocês poderiam ter dado melhor, né? Se dado melhor, tá? Cinco de copas. Vamos até o final. Três de espadas. Última carta, hein? Última carta é um oito de paus. Ok, tá. Olha, se eu falar que tem conexão ainda para vocês, deixa eu ver. Se eu falar que tem conexão, vocês podem sim se ver, tá? Em breve, ou enfim, vocês podem se ver. E isso pode gerar uma nova conexão, tá? Só que, sabe, a primeira história vai vir à tona, ou sei lá, o primeiro capítulo da história pode vir à tona, isso pode fazer o quê? Interromper ou atrapalhar a coisa, tá? Mesmo que vocês estejam com outro alguém agora, né? Não tá falando muito desse outro alguém, já foi dito, mas diretamente para vocês, eu acho que se vocês viessem a se reconectar, vocês têm chance de se rever aqui, tá? E tem bastante influência de vocês terem, enfim, ter o tesão que vocês não viveram, viver agora. Sei lá, ter a conexão que vocês lá não viveram lá atrás, viver agora. Por exemplo, tá? Só que é o seguinte, essa carta aqui, às vezes eu falo, a pessoa não acredita, né? Cada caso é um caso, cada caso é um caso. Às vezes bate muito pra pessoa. Ó, bateu, parece uma tiragem particular. Às vezes a pessoa fala, não, não entendi, é porque não tá muito dentro do seu quadrado. Essa cartinha aqui, ó, é a carta central de vocês, tá? O que que ela demonstra? Além de uma coisa que foi uma ruptura muito grande, ela, assim, a ruptura que ocorreu, né? Eu pensei numa coisa agora. Ela favorece a construção de uma nova torre, né? Ela pede a construção de uma nova torre. Essa torre antiga, ela, pum, ela eclode, tá? Ela cai, tá? Então, muitas das vezes, por exemplo, né? A aula de tarô aqui, hein? Muitas das vezes, a gente vê, a gente percebe na mesa o quanto que isso aqui traz livramento, livramento, tá? Então, às vezes a torre cai por livramento, né? Muitas das vezes também a gente sente o quanto que precisava rever a coisa toda, começar tudo de novo. Só que aqui é o seguinte, aqui, especificamente no que eu sinto dessa mesa, essa torrezinha aqui, senhores, além de demonstrar, como, né, confirmar o que foi dito, que vocês podem até se rever e tem uma boa chance, uma boa fluência de pegar fogo, fogo no sentido de reciprocidade, no sentido de tesão também, no sentido de entendimento legal, gostoso, né? É, aquele primeiro capítulo pode vir à tona, né? Aquela primeira história pode vir à tona, né? E aí poderia jogar uma certa água fria onde poderia pegar fogo de novo. E aqui é o seguinte, se vocês estiverem com outro alguém, se você se reconectar com essa pessoa, sinceramente falando, vou tirar mais uma carta aqui no baralho cigano, eu acho que o relacionamento atual de vocês, caso vocês estejam no relacionamento, isso ficaria muito em risco. E aí, carta da cegonha, carta da mulher. E aí, senhores, vai depender muito de caso a caso, né? Do quanto que vocês conseguem lidar com o risco ou com a mudança, né? Com a decisão, com a mudança, tá? Isso aqui traz mudança. Mudança, né? Novidade, mudança, ok? Va bene? Então, citei aqui. Espero que tenha sido de valia. Vamos lá para a segunda opção. Se você quiser, então, essa é uma leitura aberta. Se você quiser uma leitura somente na tua energia, no teu nome e com o nome da pessoa,
Entra no link da descrição, porque a gente vai abrir a última agenda de agosto, semana que vem agora, né? Aliás, semana que vem agora. Hoje é dia bacana, acabou a bateria do celular. Se eu não me engano, é terça-feira, tá? Tô gravando esse vídeo aqui no domingo, vou postar na segunda-feira. Se eu não me engano, se não tiver hoje aberta a agenda, vai ser amanhã, terça-feira. Então, clica no link, tá? Você vai direto pro grupo de agendamentos. O grupo fica aberto das 9 da manhã às 5 da tarde, tá bom? É isso. Deixa o teu like, por favor, o like da gratidão para ajudar a engajar o canal. O canal, enfim, não vou tocar mais nesse assunto, mas eu já falei, né? Em vídeos passados, não vou mais tocar nesse assunto, tá? Mas a gente está precisando mesmo da tua interação, da tua... E se você gosta desse tipo de conteúdo, você se inscreve no canal, ativa o sininho, tem que ativar o sininho das notificações, porque senão o YouTube não vai entregar, né? Já não tem ajudado, não vai entregar para você os vídeos, tá bom? Que Deus e os anjos te abençoe, Deus abençoe o teu caminho, Deus abençoe as tuas decisões e as tuas intenções, seja com quem for, né? Que sejam intenções claras, de boas vibrações, tá bom? Vamos lá para a segunda intenção, segunda palavra. Tchau, aqui, esse deck, aqui, ok. Deck amarelo. Vamos lá, você se conectou com a segunda mensagem, segunda opção, pensamentos, sentimentos e intenções dessa pessoa para com você. Como é que tá hoje? Essa pessoa ainda pensa em você? Essa pessoa tem pensado em você? Como tem pensado? Quais são os sentimentos? O Ari tá meditando aqui, né? Oriu, Rupchaurê, quais são os sentimentos predominantes? Pensamentos, sentimentos e intenções. Vamos ver uma mesa rápida nessa leitura de 9. Eu vou dar uma palavra rápida, tá? Pra gente abrir a cartomancia, ela é um pouco mais estendida, um pouco mais longa. Upcha, Uriô, você que está comigo aqui nesse vídeo, se conecta com o vídeo aqui, traz para a mesa a energia da pessoa. Você que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho. Por quê? Porque o YouTube não tem entregue os vídeos, tá? Então, se você não ativar o sininho, esse conteúdo ele vai se perder aí para você, né, na internet. Vamos lá, 9 cartas, tomou na minha. Esse canal aqui ele vai se perder se você não ativar o sininho. Ativa o sininho, hein? 7 cartas, 8 cartas, 9 cartas, tá? Oito de espadas. 4 de paus. 4 de ouros. Regina de Denari, aqui é a rainha de ouros, tá? 9 de espada, 9 de espadas no miolo, com 8 de espadas aqui. E uma regina de paus. Tá. 6 de ouros. 3 de paus. Rei de ouros. Ok. El Bagató, a carta do mago. Tá. Olha só. Sentimentos, pensamentos e intenções. Deixa eu dar uma palavra primeiro para depois adentrar nessas questões, porque ela vai ser melhor tratada aqui na pirâmide, né? As questões do tema do vídeo. Olha só, eu acho que tem mais de uma pessoa aqui no caminho, mais de uma opção no caminho, principalmente homens, tá? Eu acho que a mulher com quem ele está, ou enfim, a mulher com quem ela está, o parceiro, a parceira que essa pessoa que você trouxe na mesa está hoje, ela não combina tanto quanto você, né? Em alguns aspectos, principalmente no quesito sexual, eu diria. Sexual? Entrosamento como um todo, tá? Mas é só uma palavra que eu gostaria de trazer para não esquecer, né? Então, aqui pode ser pessoas que estão num outro relacionamento que desejam uma outra pessoa, tá? Então vamos ver para o teu caso aí. Caso você já esteja num relacionamento, presta mais atenção. Caso você não esteja, vamos ver como é que vai desenvolver a tua mesa, tá? Eu acho que assim, não tem mais tanta fluência, tanta comunicação como já houve um dia. Eu vejo bastante restrição, tá? Restrição mesmo de comunicação, não sei porquê, ainda vai depender de cada um, apesar de ter um bem-querer, né? Não é uma pessoa, aqui não tendencia, pelo menos para com você que trouxe a pessoa aqui na mesa, não tendencia a facilitar as coisas, tá? Para você, de alguma maneira, hein? Não é para todo mundo, principalmente para quem já ficou junto mesmo, né? Não é aquela coisa de quase ficou junto, principalmente, tá? Para vocês. Então, não tendencia a facilitar muito. Outra coisa,
não tenta também, sabe quando você fica com a pessoa, você gosta da pessoa, que mais? Legal, você entendeu a pessoa, se cresceu com a pessoa, aprendeu, né? Porque vem na nossa vida por acaso, todo mundo, né, tem um propósito, não é isso? Você aprende sempre, pelo menos deveria ser assim, enfim. E aí o que acontece? Passou. Tá bom, me desconectei dele, me desconectei dela, passou, legal. Só que assim, você fica indiferente ao teu eu quando você ficava com ele, quando você ficava com ela. Vou repetir. Você fica indiferente, você se torna. É o que eu vejo hoje aqui nessa primeira mesa, hein? É como se você tivesse indiferente a esse sentimento que você teve por ele, a esse interesse que você teve por ele, por ela, a esse seu eu quando você ficava com essa pessoa. Simples assim, tá? Apesar de eu ver um bem-querer, apesar de eu ver um respeito, né? Mais do que, assim, não vejo você, eu vejo você limitando o acesso dessa pessoa a você, entende? Limitando a sua energia, a sua atenção, a sua energia vital a essa pessoa, tá? Vamos ver agora na pirâmide, que é pra gente entender esse mago aqui um pouco, tá? Falou bastante aqui, algumas pontas soltas, parceria de pessoas que são bem pontuais aqui, bem específicas, que precisavam ser ditas, né? Vamos lá. Vou fazer a mandala não, a pirâmide. Pensamentos, sentimentos, intenções, vamos ver tudo aqui nessa pirâmide, tá? Dessa pessoa hoje para com você. Traz pra mesa a energia dele ou dela. Upcha, Uriu. Mais uma vez. Até o final, vamos lá. Upcha. Pensamentos, sentimentos, intenções. 8 de ouros, 3 de ouros, 6 de ouros, legal. Dama de copas, as de copas, 2 de paus. 5 de copas, 7 de paus, 9 de ouros. Certo. Olha, vamos lá. Se vocês já ficaram... Aqui vão ser duas pessoas, duas parcelas de pessoas que vão ser trazidas, né? Acredito. As pessoas que já ficaram e as pessoas que quase ficaram. Se vocês já ficaram, primeiro, gratidão, né? Acho que bom sucesso. Não tem remorso, não tem rancor, tá? Vamos ver como é que vai desenhar aqui para vocês que já ficaram. Ficaram mesmo, namoraram, enfim, tiveram relação, alguma coisa assim. Agora, se vocês não ficaram juntos, eu acho que assim, ó, é uma primeira linha bem limpa, né? Fala bastante de vontade, né? Fala bastante de desejo, de vontade, de entrega, tá? De vontade de ficar, de vontade de construir, de vontade de se conectar, tá? 3 de espada, 6 de espada, 7 de espada, e lá, 8 de copas, rei de copas, ó, no miolo, tá? Eu tenho assim, ó, dama e as de copas, rei de copas e 8 de copas, olha só, 3, 6, mais 2, 3 e 4. Tá, então eu acho que aqui tem um balde de água fria, né? Um balde de água fria na primeira linha, tá? É uma pessoa que teve bastante interesse, ainda tem. Vamos ver como é que vai desenhar, vamos construir. Mas é uma pessoa que teve bastante interesse de entrega, tá? De construção, assim, um interesse genuíno, tá? Um interesse genuíno, verdadeiro. Eu acho que teve um balde de água fria aqui, né? Quiçá, vai entender também, né? Quiçá pela falta de conclusão aqui dessa coisa. Apesar de vocês se gostarem, ou enfim, apesar de vocês terem tido, sei lá, qualquer conexão, mas vocês que não ficaram, tá? Qualquer conexão, mas que a coisa não andou, né? Eu acho que pela falta de conclusão, aqui tem um balde de água fria de qualquer maneira, tá? E tem, assim, um certo sentimento de, não é desperdício, mas um sentimento de partida, não deixa de ser, né? É um sentimento certo de não conseguir entregar aquilo que eu gostaria de entregar, entende? Uma mescla de partida com desperdício aqui. Balde de água fria aqui, vamos ver como é que vai desenhar, tá? 6 de copas, 2 de ouros, 2 de espadas, valete de espadas, 5 de paus.
5 de espadas, ó, duplo 5 e um rei de paus. Ok. Tá, então assim, ó, independente de vocês estarem com outro alguém ou muito tempo afastado, eu acho que é isso aqui, tá? Dependente de vocês estarem muito tempo afastados, é uma situação assim, o fato de vocês não terem ficado lá atrás, o fato de vocês, ou pelo menos não terem tido andamento na situação de vocês, eu acho que amadureceu mais, tá? Amadureceu mais as decisões, né? As decisões, né? Eu acho que o boom da coisa seria lá atrás, de sentimento, de interesse, essa genuinidade toda que a gente vê. Mas amadureceu mais os passos, as decisões mais firmes, sabe? Então talvez vocês tivessem ficado lá atrás e, sei lá, teria dado muito errado, ou, né, sei lá, essa pessoa teria te machucado, etc. Hoje, o fato de vocês não terem ficado lá atrás construiu bastante aqui o caráter, né, e as decisões que essa pessoa vem tomando no sentido amoroso, mesmo que ela não esteja com você, tá? Se vocês já ficaram, né, diferente, se vocês já ficaram, aí eu vejo uma linha de indiferença, tá? Indiferença significa não tenho tempo para você. Indiferença significa não acredito em você. Indiferença significa eu permaneço na minha posição e não arredo o pé. Eu acho que isso é justo a ser feito, entende? É uma certa indiferença. Não sei se teve. Essa indiferença, ela é fruto de uma partida, tá? Então, às vezes a pessoa, você dá o pé na bunda da pessoa, não sei nem se a melhor expressão seria essa, né? Às vezes você termina com a pessoa e a pessoa, ela recolhe isso diferente, né? Recolhe isso ruim, entende? E aí ela desenvolve uma indiferença, por exemplo, tá? Por exemplo, porque essa indiferença é fruto de partida aqui, tá? É fruto de não ter conseguido entregar o que gostaria de entregar para ti, tá? É indiferença um pouco tola, eu diria. 10 as e 4 de paus. Três de copa, 6 de paus. Opa. 3 de copa, 6 de paus, tá? Ok, então, se vocês não ficaram, é uma pessoa que ainda pensa em você? Sim, senhor, tá? É uma pessoa que ainda pensa em te encontrar. Tá muito mais decidido, decidida do que já teve um dia com relação a você. Se houve confusão ou se houve joguinho, porque tem essa linha aqui, tá? Essa pessoa sofreu muito. Seja essa pessoa que tenha praticado com você, ou se você praticou esse tipo de joguinho com ele, com ela, essa pessoa, assim, machucou, sofreu muito, tá? Ou ambos, né? Às vezes é de ambos os lados, né? Joguinho tolo aí, por exemplo, tá? Só que hoje isso não faz diferença nenhuma, tá? Como eu falei, amadureceu bastante aqui os passos, a certeza de chegada, a certeza de decisão, a certeza de pegar, pegar a coisa, fazer acontecer, por exemplo, um relacionamento. Por exemplo, tá? Tô dando exemplo. A certeza amadureceu muito, tá? Vem muito mais decidido e decidida do que já teve um dia. Para vocês que não ficaram, tá? Quando eu digo vem, no sentido, eu não vejo essa pessoa vindo ainda, né? Com relação a você. Vejo se vocês viessem a se encontrar, tá? Outra coisa. Qualquer tipo de mal-estar aqui, eu acho que tem um mal-estar aqui, tá? Para ambas as parcelas de pessoas, tanto para quem já ficou, quanto para quem nunca ficou, tá? Vamos ver como é que vai desenhar. Rei de espadas, no início da linha, copa prateada, 8 de ouros, ou perdão, 8 de paus, mais uma, 7 de ouros. Aqui já é linha de conclusão, tá? Aqui já é linha de conclusão. Então, assim, não tiro ainda a certeza ou o poder de fazer a coisa andar, né? Muito mais assertivo do que foi lá no passado. Assertivos, né? Quando eu falo assertivo, não é com relação a uma pessoa só.
hoje, né, depois do tempo, enfim, né, o tempo passou, eu acho que para vocês, para ambas as pessoas, eu acho que essa pessoa tendencia a ser mais assertiva. Não tendencia a fazer movimentos aqui aleatórios, tá? Aqui não tendencia. Pode ser uma pessoa muito bem resolvida, saber o que quer, mas não tendencia a fazer movimentos aleatórios. É uma pessoa que manipula, entre aspas, é uma pessoa que tem manipula no sentido positivo aqui. Ainda não vi nada nocivo. É uma pessoa que orquestra as situações e os passos que dá, tá? Aqui não tendencia a tomar decisões aleatórias de maneira nenhuma, tá? É uma pessoa que não tem problema em aguardar, em ser paciente, tá? Mas essa paciência não tem algo, não tem inércia, tá? Tem trabalho, tem comunicação, isso é interessante, ok? Só que é o seguinte, tá? Eu não vi ainda essa pessoa fazendo movimento em direção a você. Gostaria. Aqui gostaria de ter chance de fazer movimento, mais movimento em direção a ti. As de espadas. Vamos até o final? As de espadas, 4 de copas. Valete de copas. 9 de paus, 10 de paus, tá? Então, ó, 9, 8, 9, 9, 10, final, rainha de paus. Sim, eu acho que é uma pessoa que te deseja ainda, você também deseja ele, deseja ela, para quem está afastado, tá? Acredito que, assim, se vocês tivessem a oportunidade de ter mais contato, talvez os mundos aqui se enredavam, né? Porque eu não vejo nenhum nem outro vindo de encontro a um ao outro, tá entendendo? Às vezes é a vida como ela é, né? Só que assim, é, eu acho que essa pessoa precisaria. Essa pessoa tem o poder de fazer acontecer, mas eu não vejo ele, principalmente homem aqui, tá? Não vejo ele fazendo esforço para que isso aconteça, tá? Precisaria de uma fagulha aqui, precisaria de alguma coisa que tire, que quebre esse ciclo ou que, assim, quebre a inércia das emoções aqui, digamos assim. Precisaria de uma fagulha aqui, precisaria de um acaso aqui, tá? Para quem não tá junto, para quem nunca ficou junto, na verdade, né? Para quem já ficou junto, eu acho que assim, mesmo que vocês estejam afastados, essa pessoa ainda pensa em você? Sim, sentimentos, eu não tenho sentimentos profundos, tá? Eu vejo evoluções aqui, tá? Eu vejo respeito, apesar, né, de ter magoado, se magoado, enfim, tem um certo mal-estar aqui para ambas as parcelas de pessoas, como já foi dito. Hoje tem uma maturidade, isso foi superado, entende? Se vocês quisessem se reconectar, vocês que já ficaram juntos, vocês tendenciariam a ter um bom início aqui, tá? Um início mais assertivo, mais compassado, tá? Mais, como é que eu posso dizer? E assim, para vocês que ficaram juntos lá atrás, hein? Muito tempo atrás, né? Nada muito recente não, tá? Enfim, esses casos aí lá da época do Baína, né? Lá da época da Colinos. Colinos pasta de dente, quem lembra? Mas isso é ponta solta, depende aí do caso, no caso, né, particular de vocês, tá bom? Então, assim, sentimentos profundos, se você já ficou com essa pessoa, eu não vejo sentimentos profundos, eu vejo respeito, eu vejo evolução do sentimento, eu vejo mais respeitar a situação do que sentimento por você. Pensamento para ambas as parcelas de pessoas, tanto para quem já ficou quanto para quem não ficou. Pensamento legal, tá? Pensa bastante. Para quem nunca ficou, eu acho que já pensou muito mais. Hoje tendencia a ser mais assertivo, pensamentos um pouco, como é que eu posso dizer? Tem pensamento de desejo? Tem, mas tem mais uma lacuna aqui, uma coisa afastada. Precisaria, repito, né, para vocês que nunca ficaram, eu acho que precisaria muito aqui de uma coisa que mudasse o ciclo, tá? Aqui eu tenho o 1 do tarô, eu precisaria de uma torre, como veio na leitura anterior, sabe? Às vezes as leituras complementam, né? Precisaria de uma quebra de ciclo, precisaria de um acaso, precisaria de algo que chocasse, entre aspas, essa emoção que eu tenho aqui, esse sentimento que eu tenho aqui, tá? Para vocês que nunca ficaram, ok? Ok? Intenções, assim, muito mais assertiva, né, do que já foi um dia. Só que tá faltando aqui movimento de um para com o outro, tá?
Poder na mão ele tem, o homem em evidência, tá? Poder na mão ele tem de fazer acontecer, de começar alguma coisa. Só que eu acho que tá precisando aqui, eu acho que tá faltando uma fagulha aqui. Uma fagulha eu não tenho, tá? As de paus. Não tenho nenhuma, mas tudo bem. As de paus tem aqui, na tua quarta linha, depois de um 10 e um 6 de paus. Eu acho que essa pessoa teria, né, gostaria muito de fazer movimento em direção a você. Tá faltando uma fagulha aqui, tá? As e 4 de paus. Essa fagulha pode ser uma mudança de ciclo, um reencontro por acaso, sei lá, uma conversa que flui entre as partes aí, etc. Ok? Ó, bem aberto, foi bem. Eu tentei ser corrido aqui, tá? Adapta para a sua realidade. Se necessário for, volta um pouquinho o vídeo, veja as partes que melhor cabe para você e tome as suas decisões, ok? Se você quiser uma leitura particular na tua energia, aqui a gente está com agenda, a gente vai abrir a agenda amanhã, se é que não está hoje, segunda-feira. Eu estou gravando esse vídeo domingo, esse vídeo vai para o ar segunda-feira, tá? E a gente vai ter agenda ou dia 30 ou dia 31. Dá uma olhada no link da descrição, porque a agenda é um dia só, né? E vai das 9 da manhã às 5 da tarde pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Que Deus e os anjos te abençoe e até a próxima.